nome é Gabriela Martins da Silva e esse vídeo é referente a um trabalho de microbiologia sobre um artigo publicado na PLOS ONE em setembro de 2018 a respeito dos diferentes tipos de pseudomonas aeruginosas em pacientes com fibrose cística. Grande variação fenotípica e genética entre pseudomonas aeruginosas de um paciente com fibrose cística. A fibrose cística é uma das doenças hereditárias consideradas graves e é determinada por um padrão de herança autossômico recessivo e afeta especialmente os pulmões e o pâncreas, num processo obstrutivo causado pelo aumento da viscosidade do muco. No pâncreas, quando os ductos estão obstruídos pela secreção espessa, há uma perda de enzimas digestivas, levando a uma má nutrição. Nos pulmões, esse aumento na viscosidade bloqueia as vias aéreas, propiciando a proliferação bacteriana, especialmente por Pseudomonas staphylococcus, o que leva à infecção crônica, à lesão pulmonar e ao óbito por disfunção respiratória. A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa e diferentes morfotipos dessa bactéria são comumente encontrados em infecções crônicas. O trato respiratório de um paciente com fibrose cística é colonizado durante a infância ou adolescência e permanece cronicamente infectado, geralmente por uma única linhagem da Pseudomonas. 17 isolados de Pseudomonas aeruginosas foram coletados de um paciente, sendo eles 5 colônias pequenas variantes e 12 mucoides, e as análises realizadas incluíam eletroforese em gel de campo pulsado, tipagem multilocus, sorotipo, susceptibilidade de antimicrobiana, curva de crescimento, capacidade de formar biofilme, produção de pigmento, atividade de elastase, motilidade, presença ou expressão de gene de virulência, identificação de mecanismos de resistência e common sense, que é o processo pelo qual os micro-organismos regulam a densidade populacional através da sinalização química. O paciente em questão possuía 46 anos e durante o período de 3 anos foram coletados isolados de Pseudomonas aeruginosa como parte da rotina de testes no Hospital São Pedro de La Rioja, no norte da Espanha. O primeiro isolado de Pseudomonas desse paciente foi em 2006. No entanto, o hospital começou a coletá-los desde 2012, após o consentimento por escrito do paciente para realizar as análises. Um total de 17 isolados de Pseudomonas aeruginosas obtidos entre abril de 2012 e junho de 2015 foram selecionados. 2 morfologias distintas de colônia foram identificadas. 5 isolados foram pequenas colônias variantes, enquanto 12 isolados restantes fenótipo mucoide. A tipagem molecular utilizou um método de eletroforese em gel de campo pulsado e tipagem de sequência multilocus. Os padrões de eletroforese em gel de campo pulsado foram analisados pelo programa JavaGel, usando o coeficiente DICE, que é utilizado para avaliar a similaridade de 2 amostras, e também foram analisados de acordo com os critérios de Tenouver. A identificação do sorotipo foi realizada com antissoros monovalentes específicos para 16 sorotipos de Pseudomonas. Para a suscetibilidade antimicrobiana, foi utilizado o método de difusão de disco no agar, e incluíam antimicrobianos da classe dos beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, quinolonas e polipeptídeos. As análises de caracterização das bombas de fluxo, determinação de estruturas integrum, presença de genes de virulência e genes dos sistemas de reparo de incompatibilidade de DNA, basicamente foram analisados através de PCR e sequenciamento. Para análise de determinação das curvas de crescimento e do tempo de geração, 50 microlitros de uma cultura de calda Lb foram transferidos para 50 ml do calda Lb fresco e incubados a 37 graus Celsius com uma agitação de 120 rpm por 24 horas. As unidades formadoras de colônias, ou UFC, foram determinadas semeando a bactéria em diluições de 10⁻⁴, 10⁻⁶ e 10⁻⁸, em séries de duplicatas. E para cada uma das amostras foi semeando em placas de água Bernhardt Infusion, ou BHI. O tempo de geração foi calculado durante a fase logarítmica. Para análise da biomassa total do biofilme, foram realizados ensaios por coloração com cristal violeta. Para estudar a atividade metabólica bacteriana no interior da estrutura de biofilme, foi feito ensaio com FDA. Ambos os métodos foram realizados em placas de 96 postos de microdestilação. Após a inoculação e incubação de 106 unidades formadoras de colônias por ml por 24 horas, foram realizadas medidas utilizando um leitor de microplacas.
A atividade da elastase foi determinada pelo ensaio Elastin-Congo-Red. O método utilizado para a quantificação de pigmentos foi de piocianina e piorubina. A motilidade foi estudada através de métodos swarming e swimming. A expressão de determinados genes foram estudados por RT-qPCR. Os isolados foram cultivados em caldo LB e cada tubo foi tratado com lisozima. O RNA total foi extraído e tratado com DNase. A ausência do DNA contaminante foi verificada por meio de PCRs. Foram utilizados primers também nesta análise. A cepa PA01 de Pseudomonas aeruginosa foi incluída como controle em todos os ensaios. Todos os ensaios foram realizados pelo menos em triplicado. O software Graph Pattern Prism foi usado para representações gráficas e o programa RCommander para análises estatísticas. Todos os isolados tinham padrões de eletroforese em gel de campo pulsado intimamente relacionados e pertenciam a SD412. Diferenças fenotípicas e genotípicas importantes foram encontradas. Os isolados de colônias pequenas variantes foram mais resistentes aos antimicrobianos do que os isolados mucoides. A AMP-C é um nucleotídeo sintetizado dentro da célula e tem importante função na transdução do sinal de uma célula. A hiperprodução da AMP-C foi detectada juntamente com a atividade da bomba de fluxo. 7 dos isolados continham 2 intégrons e 9 isolados apenas um integro. Todas as colônias pequenas variantes mostraram o mesmo perfil de OPRD, enquanto 3 perfis diferentes foram identificados entre os mucoides. Nenhuma alteração de aminoácidos foi encontrada, em multi-L e em multi-S. Todos os isolados foram de crescimento lento e, em geral, produziram alta concentração de biofilme, reduziram sua expressão de toxinas, reduziram sua sensibilidade ao quórum e mostraram baixa motilidade. Diferenças estatisticamente significantes foram encontradas entre os dois fenótipos. Os isolados de colônia pequena variante cresceram mais rápido e apresentaram maior formação de biofilme e de expressão FLIC-A. Mas também produziram menos pirubina e piocianina, apresentaram também menor atividade de elastase e menor atividade de expressão de RHIR, ALGD e LASB do que os isolados mucoides. Durante as fases iniciais da infecção, a Pseudomonas aeruginosa apresenta alta expressão de fator de virulência e é geralmente suscetível aos antibióticos, enquanto que na fase crônica reduz a expressão de toxinas e motilidade e é mais resistente a agentes antimicrobianos. As duas principais morfologias de colônia mucoide e colônia pequena variante têm sido descritas ao longo do artigo, embora outros tipos como áspero incolor também foram identificados ao longo da pesquisa. Acredita-se que essas populações diversas evoluem ao longo do tempo para se adaptar à pressão seletiva nas vias aéreas da fibrose cística, como espécies co-infectantes, disponibilidade ou deficiência de oxigênio e nutrientes, respostas inflamatórias, estresse oxidativo ou a presença de antibióticos, gerando diferentes subpopulações que coexistem no paciente. Todos esses fatores biológicos tornam muito difícil erradicar a Pseudomonas aeruginosa nos estágios finais. Então, o artigo em si teve como objetivo tratar da heterogeneidade da Pseudomonas aeruginosa em um paciente com fibrose cística.